TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Mantendo a tradição malsã da política brasileira, na semana que passou, o Congresso Nacional protagonizou mais um daqueles espetáculos da política pequena que certamente os representados, no caso o cidadão, não mereciam. O PSDB do T, leia-se PSDB do Tasso, se desentendeu com o PSDB do A, PSDB do Aécio. O resultado, Tasso Gereissati foi destituído sumariamente da presidência interina do partido. Dentro do Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, uma outra daquelas posições típicas dos governos de coalizão que se pratica no Brasil. O Congresso simplesmente disse que não vota a reforma da Previdência e foram buscar uma solução salomônica que não vai resolver o problema da Previdência, mas vai punir certamente aqueles a quem devia ser protegido por essa previdência. E os privilegiados, quando vão dar o exemplo para que possa contribuir efetivamente com a nação? Sim, porque não se falou ainda, dentro desse aspecto da previdência social, nos privilégios dos juízes, desembargadores, ministros, promotores, só para citar aqueles que estão mais próximos ou compõem o Poder Judiciário. É para discutirmos essas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Você também pode acompanhar este programa pelo canal no YouTube. Originariamente aos domingos às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. E para discutirmos essas e outras questões da pauta do programa de hoje, nós temos as participações dos nossos convidados debatedores do programa. Os professores Ubiratã Aguiar, ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Conosco o advogado e professor também, o doutor Cândido Albuquerque, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O também professor e historiador, professor Rui Martinho Rodrigues, aos quais, desde já, eu antecipo os nossos agradecimentos pelas participações e colaborações aqui na discussão destes assuntos. Eu vou fazer apenas um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos convidados debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Cândido Albuquerque e Ubiratã Diniz de Aguiar. E eu quero iniciar o programa, desde já antecipando os agradecimentos, com um dos temas objeto do pequeno editorial de abertura do programa, que foi mais essas cenas protagonizadas na semana que passou dentro do ambiente do Congresso Nacional. E eu quero começar, professor Rui, Cândido e Ubiratã, com o problema da reforma da Previdência Social. O Brasil está na situação econômica que está, o déficit da Previdência, nas palavras do governo e da oposição, divergem. Para o governo, tem déficit que vai inviabilizar o Brasil dentro de mais 5 ou 10 anos, e para a oposição, efetivamente, esse déficit ele não existe porque ele é artificializado e até hoje a população não sabe efetivamente que lado está a razão. Mas o fato é que o Congresso diz que não tem mais tempo hábil para votar essa Previdência. Eu queria começar com os senhores sobre este assunto. Cândido Albuquerque, qual a sua percepção? Arnaldo, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, nesse novo formato, né, do Observatório, e ao lado de pessoas tão ilustres, né, doutor Ubiratã, cuja vida pública é um exemplo para quem está começando, né? Ubiratã militou tanto na política quanto no Tribunal de Contas, sempre de maneira muito destacada pela ética, pela elegância. É uma alegria muito grande estar aqui com ele. Meu professor Rui, meu examinador, meu orientador no doutorado, então uma pessoa que eu tenho uma
pela qual eu tenho grande admiração, e aos telespectadores do programa. Bom, os meus cumprimentos, telespectadores. Bom, Arnaldo, o Brasil vive um momento muito difícil. Veja bem, nós estamos falando em reforma da Previdência que vai penalizar uma parte importante da população. Ocorre que tem um outro lado, de privilegiados, que não só não estão sendo alcançados por essa reforma, como não respeitam a atual situação legal posta no país. No judiciário, pouquíssimas pessoas respeitam o teto constitucional. No Ministério Público Federal, quase ninguém. Quase ninguém. Eu vi ontem uma declaração de um deputado federal da Paraíba, me parece que é filho do Cássio Cunha Lima, ele dizendo o seguinte, ele disse, olha, eu não vou discutir a reforma da Previdência enquanto a Fazenda Pública estiver pagando a várias pessoas do Judiciário e do Ministério Público acima do teto constitucional. Então, veja bem, eu acho que está havendo uma contradição. O que está aparecendo, além da dúvida com relação a se há ou não um déficit na Previdência Social, fica a sensação para o homem comum de que a Previdência está sendo feita para penalizá-lo e garantir privilégios para outros. Essa é a questão. Veja a situação do Ceará. No Ceará, nós vamos fechar agora 22 juizados especiais aqui em Fortaleza, criminais. Vamos fechar várias comarcas no interior, porque nós estamos falando na união de acervos, na verdade é fechar a comarca. E ninguém fala em acabar com os privilégios no judiciário. Frota de automóveis, auxílio moradia para cá, auxílio INSS para lá. Tem pedido de auxílio moradia até para quem está em disponibilidade. Eu vi. E parece que autorizaram um desembargador afastado do STJ a receber o auxílio moradia. Então, me parece que o Brasil está sem comando. Eu acho que nós não temos hoje o atual governo, o Temer. Eu penso que ele não tem legitimidade para coordenar, e é o presidente da República quem coordena em última instância, para coordenar uma reforma dessa dimensão, como é a da Previdência Social. Deixa eu colocar o Biratã e o professor Rui nessa discussão, para saber a percepção. O ministro Biratã, que já teve a sublime responsabilidade de julgar, de analisar essas contas de governo, inclusive. O Cândido trouxe o momento atual. Vou procurar fazer um pouco de história, trazer o problema mais da sua origem. O cálculo previdenciário é o cálculo atuarial. Empregado e empregador depositam um percentual do seu salário, formam um fundo para, num cálculo que se faz levando em conta tempo de serviço e idade, o Estado possa, com esses recursos, assumir o pagamento. Ao longo desse caminho, vários fatos aconteceram. Governo militar, vamos acalmar o campo. Aí traz o que era um ato de assistência social, o Fundo Rural, pagar ao homem do campo uma aposentadoria, com recursos da Previdência. Como? Se ele nunca contribuiu. Vamos criar o regime jurídico único e vamos juntar seletistas e vamos juntar aqueles que estatutários. Juntam. Veio o pessoal, mas o dinheiro do que ele depositou não veio. Mais um rombo nas contas da Previdência. Vamos conceder politicamente algumas reivindicações das categorias, a começar pelos meus queridos professores. Então, aposentadoria especial, o da periculosidade, aqueles que trabalham com atividades insalubres e assim por diante, fomos concedendo, mas sem modificar esse cálculo atuarial. Lógico que em chegar em determinado momento, com o avanço, a longevidade que foi se ampliando, a idade que foi se ampliando, não haveria recurso para pagar
tantos benefícios da aposentadoria. Então, nós temos que rever isso dentro de um quadro em que se suporte, o assalariado possa suportar esse pagamento e o Estado contribua de forma mais efetiva com esse pagamento, levando em conta todos esses fatores. Agora, não tiro razão, pelo contrário, eu acho que esses privilégios são insuportáveis. A lei não é feita apenas para aqueles que não podem reclamar, é feita para todos. Há categorias que concentram na sua mão um poder muito grande e querem utilizar esse poder para gozar de privilégios. Não é admissível, porque todas essas vantagens passam ao largo da contribuição para a Previdência. E isso daí é que agrava cada vez mais o problema. O ministro Biratã traz aqui uma retrospectiva histórica, digamos, pelo menos da segunda metade do século passado para cá, o que foi feito com a Previdência. Porque quando coloca, por exemplo, o Fundo Rural, que é a última política de distribuição de renda efetiva nesse Brasil, feito lá no governo militar, né? Porque as outras atuais que tem são políticas de transferência, ou seja, a qualquer momento quem entrar pode simplesmente, como o Bolsa Família, por exemplo, pode ser eliminado ao bel prazer do mandarim do momento. Professor Rui, eu aprendi com o senhor que nenhuma política pública é viável enquanto não se responde a 3 perguntas. Quanto custa? Quem vai pagar? De onde vem o dinheiro? Pelo que o ministro Biratã acaba de dizer, se foi jogando na viúva, lê-se na Previdência, sem se preocupar com quanto isso ia importar, de onde viria esse dinheiro e se esse governo teria, portanto, condições, o Tesouro, de suportar. Marchamos realmente para a inviabilização da nossa Previdência? Bom, Arnaldo, em primeiro lugar eu quero lhe parabenizar pela qualidade dos debatedores que você traz aqui. A questão foi muito bem colocada pelo professor Cândido, pelo ministro Biratã. Eu queria só acrescentar um aspecto. Nós tivemos um longo período de hiperinflação. Isso facilitava a administração das contas públicas, porque o Estado começava um período do orçamento gastando, digamos, 100, até o fim do período, esse valor 100 não era mais do que 50, 40, 30, conforme a inflação da época. Então, até o fim do período, aquele orçamento ia diminuindo. Isso significava que como se o governo obtivesse da inflação um imposto para pagar as suas contas. Aí, em 94, nós restabelecemos uma certa estabilidade monetária. Depois voltou um pouco de inflação, mas sempre tivemos uma relativa estabilidade monetária. E aquele orçamento de 100 não caiu para menos do que 90, 95. Como que acabou o imposto da inflação? E aí a União, os estados e os municípios ficaram quebrados, ficaram sem dinheiro. Por isso mesmo, a partir da Constituição de 88, que incorporou muitas despesas obrigatórias, porque o doutor Ulisses queria fazer da Constituição um documento de campanha política para ser presidente. Tanto que fez a única coisa do mundo, a única Constituição do mundo que foi prefaciada. Então, as despesas do Estado começaram a crescer vegetativamente. O Estado tem mais despesa, mesmo que não introduza nenhum programa novo. E no caso da Previdência, ainda se fez uma Previdência solidária, como o ministro destacou aqui, misturando despesas de assistência social com despesas de Previdência. Previdência é quem paga para ter algum benefício. Assistência social não paga. Isso significa dizer que, ao invés da assistência social sair do bolso de todos os contribuintes, passou a sair do bolso dos previdenciários. E isso desequilibrou as contas. O que você coloca sobre a inflação, como a União se autofinanciava a partir da inflação, é tão verdade que me ocorreu que em 1990 era prefeito de Fortaleza o ex-governador Ciro Gomes. Eu era secretário de comunicação dessa administração. E eu lembro que ele dizia na imprensa, inclusive dizia com um certo orgulho, pela capacidade de fazer, que ele conseguia, com os rendimentos dos recursos do Tesouro Municipal aplicados em conta única,
ele pagava uma folha e meia dos servidores públicos de Fortaleza. Só para ilustrar e reforçar. Então, nós tivemos uma situação em que as finanças públicas foram se inviabilizando. A Previdência, as despesas da Previdência misturadas com as despesas da assistência social crescem vegetativamente, porque também houve uma preocupação de indexar despesas. Digamos, o funcionário público tem que ter aumento. E tem coisas que não são parte do aumento. É um acréscimo por antiguidade, é um acréscimo por promoção, é um acréscimo porque arranjou um título de especialista, de mestre, de doutor. Né? E de onde sai o dinheiro? Então, tivemos um problema que foi o crescimento da despesa acompanhado de um crescimento da arrecadação. Enquanto a economia ia bem, a arrecadação cresceu também. O que escondeu o problema. Ele ficou como que camuflado. Era uma doença que não causava dor. Porque o mundo estava crescendo e puxando o Brasil a reboque, sem o Brasil fazer nada para crescer. Porque os grãos que o Brasil exporta se valorizaram 6 vezes. Então passou a entrar muito dinheiro no país. O minério que o Brasil exporta se valorizou mais ou menos isso também, por causa do crescimento da China, da Índia e de outros países. Então nós não estávamos sentindo dor. Quem estava no governo passava por bonzinho, inviabilizando o país economicamente. Perdemos o momento de investir e crescer quando o preço dos produtos primários nos favorecia e perdemos a janela demográfica no momento que tínhamos poucas crianças e poucos idosos. A dinâmica demográfica está virando de cabeça para baixo a pirâmide etária. Vamos ter muitos velhos aposentados e poucos jovens trabalhando. Isso também contribui para inviabilizar. Só fechando o raciocínio. Diante de tudo isso, nós vinculamos uma porção de receitas da União às despesas da Previdência e da assistência social. Tem uma porção de contribuições aí que são vinculadas. E aí surge uma discussão muito equivocada, existe ou não existe déficit. Se a gente vincular as receitas da União, do ponto de vista puramente contábil, talvez não tenha déficit. Mas a União também não vai fazer mais outra coisa. Toda a arrecadação da União, nos estados e nos municípios... Me permita só fazer o seguinte. Quando se fala em déficit, nós temos que considerar e dividir entre o déficit da Previdência do serviço público e da Previdência... Eu vou chegar lá. Não, porque, privada. Privada. Não, privada não. Público, do INSS normal. Não, porque o regime geral e o regime geral, geral e o regime porque próprio. O déficit, na verdade, é no serviço público. Mas o aí, déficit Cândido, maior é no serviço público. Porque você contribui com 11%. Aí você tem previdência e seguridade. Porque você tem duas coisas. É lógico. Mas no serviço público, eu até li recentemente, a diferença é imensa, porque a média de aposentadoria, por exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, nas universidades, no Executivo, ela é tão mais alta do que do regime geral da Previdência e você só contribui com 11%. Se você botar hoje no serviço público cálculo atuarial, ninguém ficaria com a aposentadoria que tem. Mas aí tem uma O coisa que está déficit sendo é gerado esquecida. daí, Rui. Está todo mundo falando nisso, mas está todo mundo esquecendo um aspecto. Digamos, ministro do Supremo Tribunal Federal se aposenta com R$33 mil. Um previdenciário do regime geral se aposenta com um teto aí, eu acho que 10% disso. 5 mil e pouco. 5 mil e pouco. Mas ninguém está olhando para a proporção da contribuição. O ministro do Supremo se aposenta com 33 mil, mas ele contribui com quanto? Com 11%. 11% vai dar quanto? Não, Rui, mas aquele não Se não ele importa contribui... quanto, Rui. Não, mas me deixa fechar o raciocínio. Se ele se aposenta com 11% de 33 mil e o outro se aposenta com 11% de 5 mil, não está havendo desequilíbrio. Ambos estão contribuindo com 11% do que vão receber. Sim, mas, Rui, é muito pequena a diferença no regime geral. O que ocorre é o seguinte aqui. Quem ganha 33 mil e contribui na própria Câmara, vamos pegar a Câmara para sair do Judiciário, vamos pegar no Senado ou na Câmara dos Deputados. Você tem lá um assessorista que ganha 20 mil, 15 mil, 12 mil reais. O motorista, muito bem. Uma profissão em extinção. Contribui com 11%. Assessorista de elevador. 11% é 11%, de pouco de tá muito. Bom. Aí ele, durante 30 anos, contribuiu com 11%. Ele se aposenta. Se depois, claro, ele pode viver mais 20 anos recebendo 100%,
Como é que você vai fechar essa conta? Aí é outra coisa. Aí é a Não questão fecha a do conta? tempo de contribuição e da expectativa de vida. Eu vou fazer um rápido intervalo. Acho que os senhores colocaram o problema muito bem, por todos os ângulos e tal. Eu vou fazer o primeiro intervalo, que a produção já nos informa que temos que fazer. Quando voltarmos, eu quero colocar a solução. O que fazer? A partir da posição daqueles que têm a responsabilidade de reformar. Isso aí, no caso, o Congresso Nacional, que já bateu o pé de olho em 2018, as eleições, e já disse que não vota essa Previdência. Tá? Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Este programa, para você, assinante que ligou agora, é exibido originariamente aos domingos, às 23 horas, com reprises às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. Você também pode acessá-lo através do nosso canal no YouTube. Estamos hoje com as participações dos nossos debatedores convidados, os professores Ubiratã Diniz de Aguiar, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, o professor Cândido Albuquerque, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, o também professor da Universidade Federal do Ceará, Rui Martinho Rodrigues, presidente de honra da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. No bloco anterior, nós discutimos, e os senhores situaram muito bem, o problema da Previdência, os seus desvios, todos colocados e tal. Ubiratã Aguiar, eu gostaria de colocar aqui, agora, na perspectiva da solução. Quem tem a responsabilidade de reformar tudo isso que os senhores mostraram, como desvios, como erros técnicos, tudo cometido pelo Estado brasileiro, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Já foi dito, na semana que passou, por vários dos seus líderes, tanto da situação quanto de oposição e do próprio governo, o governo já como que aceitando, que não vai se votar esta reforma da Previdência. Para a oposição não vai se votar essa reforma por uma razão muito simples. O governo só está mirando no que o Hélio Gaspari chama do andar de baixo, ou seja, a grande massa de trabalhadores que precisa dessa previdência quando se aposentar. Para a oposição, o governo não mexe naqueles que estão no andar de cima, que são os privilégios que os senhores tocaram aqui. Isso é honesto? O senhor esteve no Congresso Constituinte, conhece bem a natureza daquelas duas casas. Isso é honestidade de propósito para com o Brasil, ou isto é apenas o olho nas eleições de 2018? E ninguém quer, portanto, se incompatibilizar com os seus eleitores ao votar algo tão sensível e, portanto, teoricamente tão antipático, porque alongar tempo de contribuição, ninguém quer. Todo mundo quer viver mais e está vivendo mais, mas ninguém quer contribuir até um pouco mais. Elevar a carga, também ninguém quer. Unificação, idem. E aí, Ubiratã? Queria colocar isso para que os senhores possam interagir nessa discussão na perspectiva política. Esse problema já vem sendo discutido há muito tempo. Quando no governo Fernando Henrique Cardoso, ele encaminhou uma proposta para que o aposentado contribuísse para um fundo que lhe permitia, ao se aposentar, usufruir daquelas vantagens. Teve que retirar em face do clamor. Veio o governo seguinte, o governo do Lula, o Lula encaminhou, a matéria foi aprovada e hoje todos os aposentados contribuem para a Previdência. Ora, contribuem para um fundo daqueles que vão se aposentar para gozar realmente ter direito à sua aposentadoria. É algo que parece, há um conflito dentro disso. Além do mais, reclama-se com justa razão, e eu digo, de que a carga tributária é bastante elevada. Então, quem está no teto paga 27,5% de imposto de renda.
com mais 11 da Previdência, você se aproxima dos 40% do salário. Então, o Estado passa a ser o principal sócio daquele servidor, com 40% e ele recebendo 60%. Isso é justiça? Se faz justiça? Além do mais, temos que ver o conjunto da sociedade. Aqueles que não fazem parte de um fundo previdenciário começam a perguntar, mas isso são privilégios. Então, nós vamos ter que discutir o conjunto, inclusive a previdência privada, a previdência geral e a previdência dos servidores públicos. Não pode se tratar de forma dissociada, a meu ver, essas duas previdências. E, além do mais, levar em consideração quanto o Estado brasileiro suporta. E esses recursos que são arrecadados, a forma da sua distribuição não é só na área de pessoal. O custeio pressupõe uma série de outras despesas. Quanto custa a máquina administrativa do Estado? E os excessos, e os desvios? Então, isso passa por uma análise... passa por uma análise muito mais profunda. Nós estamos analisando setorialmente. Nós estamos analisando apenas um aspecto, que é o da Previdência. Mas quanto custa hoje a máquina do Estado, a parte de custeio, o material de consumo, a forma com que se empregado, como são realizadas essas licitações? E lá no Tribunal de Contas, quantas vezes nós nos assustávamos com as licitações que eram realizadas por preços acima do preço de mercado? Então, tudo isso é o Estado realmente assumindo um ônus que ele não realmente suporta. Mas a Previdência em si, Arnaldo, o mundo inteiro está caminhando para criar uma responsabilidade individual na Previdência. Olha o sistema do Chile, por exemplo. O Chile deu certo, resolveu o problema da Previdência dele. No Chile, eles pegam o cálculo atuarial, como se faz na Previdência privada. Por exemplo, eu tenho Previdência privada, da Previ, Banco do Brasil. Eu digo quanto é que eu quero me aposentar, quanto é que eu quero minha aposentadoria. E eu contribuo para ter aquela resposta. Quanto quer receber na aposentadoria e quanto tempo quer contribuir. Quer contribuir. Eu decido. No Chile, é regime único para servidor e empregados da iniciativa privada, e cada pessoa é responsável pela construção da sua previdência. Você quer contribuir durante quanto tempo? Depois você quer receber quanto tempo? Você agora faz um cálculo atuarial. Porque, só para concluir, Rui, o problema no Brasil é que nós criamos privilégios. Na hora que você cria privilégio, você também tem que criar a pessoa que vai suportar e bancar esse privilégio. Essa é a questão. Não há mistério, não há milagre. Eu sou servidor público. Mas eu acho que nós estamos falando aqui buscando uma solução que seja justa. Então, assim, nós precisamos acabar com os privilégios para que outras pessoas que estão no andar de baixo, não tenham que bancar esse privilégio, porque alguém vai ter que bancar. Quando você cria um privilégio, alguém tem que bancar esse privilégio. Então, essa é a questão. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade nessa discussão. Não acho que o governo Temer tenha legitimidade para conduzir essa matéria. Acho que não tem. Eu acho que o próximo presidente da República deve discutir com a sociedade que previdência deseja e, eleito, deve, então, propor as modificações. Eu acho que não dá para fazer como está sendo feito. Cândido, o que eu queria colocar é o seguinte: na previdência privada, quando você diz quanto quer ganhar, dentro do que você colocou, ele tem uma estrutura magérrima para realizar isso. Nós temos uma estrutura pesada. É o custo que eu falei entre a previdência pública e a previdência privada. Nós temos uma obesidade mórbida. Então nós temos... Mas eu acho que o déficit da previdência não vem da estrutura em si. Deixa-me colocar alguns aspectos aqui. Do propagamento. Em primeiro lugar, eu não me preocupo tanto com essa história de privilégios, porque 11% de pouco e 11% de muito, tudo é 11%. Se o sujeito vai se aposentar com 50 mil reais